Muito bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje conosco para acompanhar esse bom vinho chamado Lenda, temos aqui uma lenda da história, do direito e também dono do podcast mais sensacional chamado Salvo o Melhor Juízo, Thiago Hansen. Hoje aqui na Gabo, então, eu e a Marion estamos recebendo o Thiago Hansen, que vai contar várias curiosidades sobre o direito penal, sobre o processo penal na história, vários crimes curiosos que nós já tivemos, inclusive em vigor aqui no Brasil. Vem com a gente então, um brinde a todos. Muito bem-vindos, hoje a gente tem um convidado que me faz estar chateada de início já, porque temos apenas 20 minutos de conversa, porque essa pessoa que está aqui conosco hoje é alguém que dá para conversar um dia, 2 dias, 3 dias, Thiago Hansen. Thiago Hansen é nosso colega no Unicuritiba, dá aula junto conosco e ele é o proprietário e aí o idealizador do podcast Salvo o Melhor Juízo. Para você que ainda não conhece, o melhor podcast do último século aí no mundo. Thiago, se apresenta pra gente, por favor. Muito obrigado, Marion, me chamo os colegas. Então, eu sou professor de História do Direito, de Teoria do Direito, e há 3 anos aí tem esse projeto que é o Salvo o Melhor Juízo, podcast sobre temas jurídicos, que os dois já participaram, inclusive. Sim, então, com muito prazer. Estamos aqui fazendo uma pergunta, como diz na linguagem dos youtubers, né? E eles estão me pagando em vinho, então está sendo valendo a pena. Thiago, conte pra nós ali, qual foi a tua formação? Como você chegou e se apaixonou pela história do direito? Como que foi? Olha, foi um pouco não planejado, honestamente. Eu entrei na faculdade de Direito, eu passei no vestibular no meio do ano, e aí a matrícula era só no começo do ano seguinte. Então, eu basicamente fiquei 6 meses sem fazer nada no 3º ano do ensino médio. Quase repeti por falta, inclusive, não recomendo. E aí, nesse meio tempo, rolou o 2º vestibular que tem no fim do ano e eu vi a possibilidade de fazer história ao mesmo tempo. Eu fui a última ou a penúltima turma que legalmente era possível cursar duas faculdades em universidade pública ao mesmo tempo. E aí eu fiz história. E fui carregando as duas ao mesmo tempo e, como eu gosto de brincar, eu falo que eu uni o inútil ao desagradável. E você consegue dizer se o teu coração bate um pouco mais forte pela história ou pelo direito? Tem uma certa preferência? Ou é aquela história de mãe que não consegue decidir entre 2 filhos? Você sabe que, para mim, a questão é um pouco diferente. A questão é mais no sentido de que não há, para mim, hoje, uma clara diferença entre direito e história. Se nós pensarmos lá nos romanos, o que os romanos pensavam, né? O que eles tinham na cabeça quando inventam um direito? É criar um mínimo de segurança e previsibilidade para as ações humanas, para a sociedade, para ter um pouco de estabilidade, mas fazendo isso a partir de costumes do passado. Então, eles tinham uma leitura do passado da história. Então, a história e o direito, claro, tem funções diferentes, mas digamos que, para mim, hoje, a epistemologia, o conhecimento das duas são tão aproximados que separá-los mais artificialmente, faz mais parte desse nosso tempo que gosta de colocar as coisas nas caixinhas, etc., sim, do que uma realidade científica. Sim, sim. Hoje eu e o Michel, a gente te convidou aqui por muitas razões, mas a gente queria que você conversasse conosco sobre o direito penal antes da modernidade. Então, se você puder começar contando pra gente alguns crimes que eram considerados, então, condutas criminosas à época e que hoje nos causaria muita estranheza. Você pode arrolar alguns desses crimes? Vamos. É um desafio, né? O direito penal nunca foi muito minha praia, até ficava de exame na faculdade de direito penal. Não parece, gente, que ele conversa com a gente, parece um penalista. Mas assim, eu acho que é interessante pensar, claro, muitos crimes são iguais, né? Homicídio, etc., ainda que não carregasse esses mesmos nomes, mas existiam alguns crimes, se é que é possível usar essa expressão, né? Crime, talvez seja algo que surge depois, mas que é interessante de se pensar como uma diferença para o nosso tempo. Um exemplo que me vem muito à mente é o uso de máscaras ou de fantasias. No mundo medieval era crime usar máscara. Por exemplo, um homem usar uma máscara ou usar uma roupa que fosse contrária à sua real condição social. Naquela lógica medieval, as pessoas já nasciam com uma certa dádiva ou um certo destino pré-estabelecido pela ordem natural das coisas que foi criada por Deus. Então, se você nasce filho de camponês, isso não é azar. Isso é, na verdade, um desígnio que já lhe cabe. Né?
Então, se você, camponês, resolve colocar luvas, cinto de couro e uma capinha, típica roupa de alguém da nobreza, você não só está sendo fraudulento com a sociedade, mas sobretudo fraudulento com Deus, que lhe deu o destino de ser camponês. Olha né? só. A máscara é a mesma coisa, não nos esqueçamos da passagem bíblica, né, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então esconder a imagem e semelhança era também uma manifestação pecaminosa, logo criminosa, havia uma confluência entre esses dois espaços. Curiosamente, as mulheres que saíssem na rua sem cobrir o rosto, elas também eram punidas por não se tratar, vejam só o quão bizarro é isso, mas por não se tratar de uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Claro. Então precisa necessariamente esconder o rosto, não pode se mostrar em público e assim por diante. Né? Outros exemplos curiosos, a gente poderia pensar, raspar moedas. Né? As moedas eram de ouro, ou prata, ou metais bronze, e era muito comum que você raspasse na beirinha da moeda para, enfim, ter um dinheirinho a mais, depois você cunhava outra moeda. Aquilo era considerado crime de lesa majestade, porque nós sabemos hoje, comum, que em um dos lados da moeda a gente tem a coroa e do outro a cara. E a cara que ficava ali era explicitamente a cara do rei. Mas se você raspasse a coroa? Então, nem sempre tinha coroa. Advogado criminalista já tá querendo sair da tipicidade. Se você raspava acho que só o cantinho, não era lá um grande problema. Mas se você ferisse o rosto do rei, aí você estava de fato ferrado. Porque crime de lesa majestade era um dos crimes mais barbaramente punidos, digamos assim, naquele contexto. Né? Entre outras coisas, por exemplo, fofoca era crime. Né? Os mexericos, está previsto lá no livro 5º das Ordenações Filipinas, o crime de mexerico. O crime de benzer cães, exatamente. Se você benzer um cão ou um gato, né, você também está cometendo um crime perigosíssimo, porque você tem que ter autorização para fazê-lo. Depois de ter autorização, sem problema nenhum. Agora, não ser autorizado em benzer um bicho... normativo do tipo. Exatamente. Né? E muitas outras coisas. Por exemplo, cortar as árvores à beira do Tejo sem autorização da pessoa correta, né, do inspetor das florestas, também era considerado um crime. Enfim, são muitos e muitos e muitos crimes. Né? Crimes sexuais dos mais diferentes possíveis. E, claro, a maioria dos crimes que mais nos chamam a atenção, assim, de diferenças, são os famosos crimes de feitiçaria, bruxaria, enfim, que entram mais no nosso imaginário, né? Porque, enfim, são mais cinematográficos também. Né? Sim. E, Thiago, você fala dos crimes e, assim, particularmente, que o Thiago já conversou algumas vezes sobre isso, a questão dos processos, né? E o Thiago ele tem uma visão um pouquinho diferente da questão da gente falar que o nosso processo penal ele é inquisitório. Na tua visão, Thiago, como que se dava esse processamento? O que você tem de ressalvas nessa nossa visão de que, nosso processo é inquisitório? O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, quando temos curiosidade sobre os processos nessa época, e aí fazendo um comparativo com o que nós temos hoje. Tá, aqui eu entro numa bola dividida, porque eu sei que meus amigos do processo penal não gostam do que eu vou falar. Mas aqui tem mais só... Mas vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte. A Inquisição era um braço jurisdicional entre outros que existiam no mesmo espaço e no mesmo tempo em determinada região. É o exemplo típico do que se chama de pluralismo jurídico. Até o século XVIII, XIX, e no caso do Brasil, quase beirando o século XX, era muito comum que você tinha várias justiças confluindo no mesmo espaço e nenhuma remontava ao Estado. Até porque não havia ainda com muita clareza essa figura de Estado, como nós levamos em conta. Então existia, por exemplo, a justiça secular, ou régia, existia a Inquisição, que era um braço especializado, era como se fosse uma vara especializada da Justiça Federal específica em crimes de heresia. Né? Ou seja, era uma coisa muito setorizada. E existia também a Justiça Eclesiástica, que era aplicada pelos bispos. Isso era por competência. Havia uma competência. Mas é importante tomar cuidado, porque não havia uma lei prévia a essas três que estabelecia a competência delas. Só, Thiago, para a gente situar o pessoal que está vendo antes de continuar, o que entraria nesses crimes de heresia? Alguns exemplos para o pessoal de casa conseguir entender ali o que seriam esses crimes de heresia. Heresia haireses, se não me engano do grego, refere-se, a tradução é diferença. Heresia era toda tentativa de construção discursiva, intelectual ou mesmo a partir de certas práticas de uma nova religião ou de uma interpretação não ortodoxa da religião. Né? Então isso iria desde a publicação de textos que questionavam a fé católica,
passando também por práticas que, se muito repetidas, acabariam fazendo com que o fiel já não conseguisse mais reconhecer o que era o correto e o incorreto, o pecado e a virtude, e aí acabasse misturando as coisas e possivelmente desenvolvendo uma nova interpretação do que é o justo. Então, às vezes, isso poderia ser enquadrado também como heresia. E, é claro, a prática de outras religiões, como é o caso, sobretudo, do criptojudaísmo, né? No século XVI, o rei de Portugal converte todos os judeus no território português, forçosamente, ao cristianismo. É a figura dos cristãos novos, né? A partir de então, você exercer a religiosidade judaica era considerado crime de heresia, né? Ou seja, a Inquisição ela era muito específica, focada na questão da integridade da doutrina católica, né? Esse é um ponto importante. E sem esquecer também que dentro da Inquisição existe uma pluralidade de inquisições. Esse é outro ponto. A gente pega a Inquisição como se fosse uma coisa única e geral, né? Mas existe uma diferença radical entre a Inquisição medieval e moderna. A Inquisição medieval era muito mais frágil, pouco sistematizada, não tinham textos, era muito mais na base da tentativa e do erro, né? Os bispos tinham uma força imensa para executar as práticas investigatórias, as devastas, como se diziam, e já na lógica moderna, aí sim, depois, enfim, da Reforma Protestante, a gente vai ter algo com textos, vai surgir uma disciplina nas universidades, né, a demonologia, ou seja, como identificar a presença do demônio, né, nas pessoas, né? Ou seja, e é estudado até hoje no Vaticano, hein? Então não tirem sarro, senão vocês vão para o inferno. O pessoal que dá aula em ensino fundamental, para a escola, deve ter alguns ali que se te abater você. Pode ajudar a interpretar alguns fenômenos aí da vida, viu? Não é por nada não. Enfim, existiam também manuais de confessores, e sem contar que ainda existiam as inquisições dentro dos próprios reinos. Uma coisa é a Inquisição portuguesa, outra coisa é a Inquisição espanhola, outra coisa é a Inquisição italiana, né? E ainda existia a Inquisição protestante, que é o que ninguém fala, né? Ou seja, é muito mais complexo que isso. Mas voltando à sua pergunta, por que é difícil falar em processo inquisitorial? Né? Primeiro por isso, que a gente já pega uma exceção e transforma no todo, né? A justiça secular, a justiça eclesiástica e a justiça inquisitorial tinham formas comuns, eventuais, de agir? Claro que tinham, mas isso era parte, em alguma medida, do funcionamento lógico daquele momento. E vou dar um exemplo do que era esse funcionamento lógico. Se você encontrar relatos sobre crimes no mundo medieval, por exemplo, uma das coisas mais interessantes e que mais nos choca é que, primeiro, em muitos relatos, se cometesse um roubo, por exemplo, não se falava qual era o bem e não se falava quem era o réu nem a vítima. Como assim? É curioso, né? Hoje a gente pensa num processo, é um crime de roubo, então aqui está o bem, aqui está o réu, aqui está a vítima. Naquele contexto não era assim. A narrativa do evento era, houve um roubo, ou um grande pecado perigoso, né? Em que um camponês voltou-se contra um nobre. Porque os crimes não eram praticados entre uma pessoa e outra. Mas os crimes muitas vezes eram praticados por uma ordem e outra, um corpo social e outro. E isso implicava também a forma pela qual você puniria essas pessoas, né? E esse é o próximo ponto. Quais são essas formas de punição? Então, nesse período, assim, hoje a gente fala em pena privativa de liberdade, todo mundo conhece essas críticas, temos penas restritivas de direito para quem está nos assistindo, temos pena de multa. Na época, que tipo de pena a gente podia falar? Ó a cachaça, gente, não beba. Bom, importante lembrar uma coisa que, claro, quando você para para pensar, se torna evidente, mas as pessoas sempre esquecem, que não existiam prisões antes do século XVIII. Né? A ideia de você prender uma pessoa para que ela passe um tempo na cadeia, fique pensando no que fez, aprenda um ofício e saia de lá um operário, isso é uma invenção tipicamente moderna. Antes disso, não havia a figura da prisão. Claro, existia a figura da masmorra, a figura do encelulamento, né? A figura da cela na Inquisição era muito importante para que aquele que estava sendo investigado... Para guardar o julgamento não era? Era só para isso, era basicamente para isso, não havia pena de privativa de liberdade, né? Eram sempre prisões provisórias ou cautelares, né? Então, essa era mais ou menos a lógica das prisões. Então, quais eram as punições? Depois passado o julgamento,
aí de fato haviam as punições que podiam ser muitas, a depender da jurisdição que você está olhando. Se você falar da Inquisição, por exemplo, as punições eram sobretudo penas de vergonha pública. O que é isso? Você colocava uma roupa, ficava na frente da praça ou da sé, segurando uma plaquinha com o crime que você cometeu. E as pessoas iam lá e jogavam frutas em você, te xingavam, eventualmente te batiam, né? E existiam vários tipos de roupa, né? O sambenito, enfim, uma série de roupas. Se fosse feiticeira, ficava com um foguinho saindo da barra da saia, né? Então tinha esses tipos de crimes de penas públicas, de vergonhas públicas, como se falava. Penas vexatórias. Exatamente. Mas essa, como disse, era sobretudo na Inquisição. Na justiça secular e sobretudo na justiça secular e régia, a punição ainda era mais violenta do que isso, né? Outro ponto importante sobre a Inquisição, só para voltar a esse ponto, a Inquisição ela é escabrosa para o nosso tempo, mas ela era muito misericordiosa se você olhar o que era a punição do rei, né? Ela parecia ser que você gostaria de ser julgado pela Inquisição para não ser julgado pelo rei. Porque era uma racionalidade frente ao que a gente tinha. Ao que tinha da justiça régia. Porque o que era a justiça régia? A justiça régia era basicamente o açoite, né? Decepar mãos, eventualmente, ou membros, né? Você era degredado também. Isso o rei determinava e os seus súditos executavam essa pena sem um processo, ou tinha um processo, vamos dizer assim. Existia um procedimento, né? Claro, existia um procedimento muito diferente do que nós entendemos por procedimento hoje. O rei era a função do rei no mundo medieval, no início da modernidade, é a função de um juiz, não é de um administrador público. O rei não construía creche ou estrada ou coisa do tipo. A função dele era julgar e fazer promessas e recolher presentes. Essa era a função de era o Robert Baratheon. Não mudou muito. Não mudou muito porque é uma gênero. Exatamente, era mediar as coisas, sobretudo, né? E aí o que você vai ter? O rei determinava uma punição, ou os oficiais régios, ou os tribunais que estavam ali em função ou em virtude do rei, né? Tinham a prerrogativa da voz real, e aí eles determinavam a punição. Como disse, pena de morte. Existiam vários tipos de pena de morte, importante se destacar isso, né? Existia a pena de morte natural e a pena de morte natural eterna. Como que é? Graças a Deus. Que era Qual que é a pena de morte natural eterna? A pena de morte natural era, por exemplo, enforcamento ou alguma outra forma assim. A pena de morte natural eterna era que você, além de enforcar, você não podia sepultá-la. Achei que você não podia voltar. Até 1º de novembro, né? Até por novembro. Caramba, gente. Que a Ordem da Misericórdia ia lá e podia enterrar. E o corpo ficava putrefato na frente de todo mundo, né? Como aconteceu com Tiradentes, inclusive, né? Um exemplo clássico nesse sentido. As galés reais também eram uma outra punição muito importante. Colocava a pessoa para ficar remando de Portugal até o Brasil ou até a África. E voltar. Né? E ficava por lá. E aí virava um degredo. Depois acabava virando um degredo. E era considerado uma forma de punição que meio que salvava a alma da pessoa, porque a tortura de remar e de atravessar os mares era tão grande que se acreditava que era como se você tivesse passado por uma cena de tortura por 5 meses. Né? E aí um pecado sairia pelos poros da pele, né? Assim funcionava a tortura. Né? Meu Deus mesmo. É complicado. Mas, Thiago, outra coisa que hoje muitos entendem como algo, uma novidade, a delação ou colaboração premiada. A gente tem algo parecido ou similar à delação premiada na história? Parecido sim, igual não, né? Igual é mais recente. Existiam as delações que ocorriam nas devassas. As devassas eram uma espécie de inquérito generalizado da vila, que acontecia normalmente no começo do ano, onde se convocavam todas as pessoas para ir frente ao confessor, ou ao inquisidor-mor, ou a pessoa que estava ali responsável. E ali, naquela situação, era importante que a pessoa fizesse o tribunal da consciência, como se dizia, né? Que era o quê? Você tinha que falar, por exemplo, para o inquisidor ou para o confessor tudo o que você cometeu de pecado. Passava o ano falando. Exatamente. Mas, sobretudo, você tinha que falar tudo que você sabe que os outros cometeram de pecado. Porque o importante aqui não era só ser cagueta, né? O importante aqui era, sobretudo, você sair com a mente limpa, como se dizia, né? Com a cabeça limpa e pura, depois de você ter feito esse exame de consciência, e aí é uma grande confissão católica. Não nos esqueçamos que os principais vocabulários do direito penal vêm
do direito canônico e da tradição católica, né? Você vai ter aí pena, você vai ter penitência e pena, você vai ter uma série de palavras, confissão. É engraçado, né, que até hoje muitas decisões, muitos juízes, eles exigem do réu arrependimento. Sim, esses dias eu estava discutindo com até um dos nossos próximos participantes, que é o professor Paulo Busato, se a confissão hoje, ela exige algo moral ou se é simplesmente um auxílio à justiça. Se o sujeito chega para o juiz e diz, fui eu, não me arrependi e faria de novo, 1000 vezes se fosse preciso, diminui a pena ou não? Então, claro, tem toda essa origem e por ter essa origem a gente ainda é contaminado com esse tipo de discussão. Então, assim, delação existia nesse sistema pré-moderno, né? Mas não deixa de ser, Thiago, só, desculpa interromper, mas não deixa de ser como hoje. Porque o delator ele tem que confessar um crime. Claro, e apontar para os outros. E apontar para os outros. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, a origem é muito próxima, assim, a semelhança, mas... A questão é a vantagem, né? A vantagem. Que a pessoa leva. Ali a vantagem era de... O problema era o seguinte, dá pra se imaginar isso. Se você fala tudo que você fez e tudo que você sabe que os outros fizeram, depois o confessor só vai pegar o que você foi acusado de ser feito pelas outras pessoas, claro, e o que você falou que fez e vai ticar. Vai passar na malha fina. Vai passar na malha fina. Se você não falou tudo, você é chamado de novo. Aí você fica preso um dia, esclarece, fica em silêncio para fazer o exame da consciência numa cela unitária, escura. Daí vem a figura da cela também, da solitária. Da né? solitária. Depois você é chamado, se você não consegue falar, você fica preso mais uma semana. Depois é chamado, e se não conseguir falar e é sinal amarelo ou vermelho, você tem que ir para a tortura. E qualquer coisa que falasse estava valendo, precisava de alguma confirmação. É importante saber que os confessores, os inquisidores não eram burros, né? Não eram estúpidos. Eles sabiam também quando as pessoas estavam fazendo jogo político com as delações. Né? E isso acontecia muito. A gente tem casos, por exemplo, relatados de pessoas que se juntavam, mulheres sobretudo, se juntavam na Bahia em 1580 para ferrar uma pessoa, ferrar um cara. E todos falavam que o cara fez exatamente a mesma coisa. Né? E aí, muitas vezes, o confessor, o inquisidor, identificavam que ali se tratava de uma tramóia. Né? E você está falando do valor da palavra do confessor, mas as testemunhas tinham um peso distinto ou todas as testemunhas tinham o mesmo peso? Hoje, só para esclarecer para quem está nos assistindo, a gente não tem, vamos dizer assim, valores distintos às provas, né? Então a prova testemunhal vale a mesma coisa que uma prova documental, que vale a mesma coisa que qualquer outra prova. Na época, como é que isso funcionava? Existia hierarquia entre as testemunhas, né? A figura das testemunhas plenas ou não. Basicamente, vejam só que interessante, para alguém poder acusar você de determinado crime, era preciso a comprovação por 30 testemunhas. 30! Mesmo o delator, então, a versão do delator tinha que ter mais 30. Mais 29 falando que você fez a mesma coisa. Então vejam que também era um pente fino, não era bagunça como pode se imaginar, né? Diretamente. E a partir de 15 você poderia ser pronunciado, para aí haver uma investigação específica sobre você. Agora, se fossem 30 camponeses que te indicaram, né, como uma pessoa que cometeu um delito, e você tivesse um nobre ao seu favor, que falasse que não, é tudo mentira, ele vive comigo, ele é meu servo, as 30 testemunhas eram nulas em favor da testemunha do nobre. Né? Então por quê? Não nos esqueçamos, estamos falando de uma sociedade que se encarava como naturalmente hierarquizada. As pessoas não estavam em posições de poder porque tinham dinheiro ou porque tinham construído isso com a família. A lógica que se tinha à época é de que elas ocupavam um espaço previamente estabelecido, dado no momento do nascimento. Sim, né? Sim. E é engraçado aqui, né, Marião, porque no processo penal você ainda tem um pouco disso. Por exemplo, os crimes que deixam vestígios, a prova pericial. Claro. E aí... O funcionário público tem fé pública, a palavra da vítima em alguns então crimes vale mais. Claro, embora a gente na teoria não tenha nenhuma hierarquia entre essas provas, dependendo da natureza do crime, acaba se criando um pouco isso. Né? Ti, outra coisa que a gente queria conversar com você, daqui a pouco o Michel vai te fazer algumas perguntas, que é o nosso entendedor de vinho, ele vai fazer umas perguntas sobre o vinho, mas antes disso eu queria te fazer ainda uma última consideração a respeito disso. O Thiago trouxe pra gente um livro que estava dividindo conosco antes, e a gente estava falando sobre tipicidade do crime. Hoje a gente trabalha muito com tipicidade. Então, por exemplo, matar alguém tem que ter aquele encaixe perfeito, né? Típica, conduta é típica, enfim, subtração de coisa alheia móvel e assim por diante. Como que era na época essa questão da tipicidade? Existia essa ideia de legalidade, de tipicidade? Como é que era a construção desses crimes? É importante lembrar uma coisa, Marião e Michel. A lei
como a gente conhece hoje, Sim. esse comando provindo do Estado em formato breve, imbuído de racionalidade, normalmente numa frase que pode ser objetivamente analisado, etc. Isso só vai se transformar em uma fonte de direito relevante e superior às outras fontes de direito somente no século XIX. Anteontem, portanto. Exatamente, né? em termos históricos. Antes disso, existia o que se chama de geometria móvel de fontes. Ou seja, a doutrina valia tanto quanto a lei, que valia tanto quanto o costume, que valia tanto quanto os valores da igreja, que valia tanto quanto a jurisprudência. Então não havia exatamente uma hierarquia como nós temos hoje. Esse costume era positivado? Ele tinha alguma coisa escrita? Em alguns casos, sim. Né? Aqui, por exemplo, eu trouxe o 5º livro das Ordenações Filipinas, que é muito mal traduzido como Código Penal, né, português ou do Império Português. Isso aqui não é um código nem aqui nem na China, porque não há qualquer ideia de sistematicidade ou racionalidade nesse documento. Na verdade, isso daqui era transcrição e descrição de costumes que eram cultivados, às vezes, secularmente no Império Português. Né? É claro que existia uma colocação do poder político, né? Mas se você lê os tipos penais, você não consegue identificar onde ele está começando e onde ele acaba. Ele é confuso, ele vai e volta. Ele não é como uma conduta. Hoje a gente enxerga o direito penal como um ator que está dentro de um tabuleiro de xadrez, ele se move para a esquerda ou para a direita e você identifica se o ato dele é criminoso a partir do que ele fez. Naquela época não existia essa ideia desse tabuleiro exato. Né? Então muito do crime dependia da vontade da pessoa ter cometido ou não, dependia da posição que ela estava, se ela podia cometer aquele crime ou não. Então eram tipos penais, talvez seja até errado usar essa expressão, mas muito abertos, né? E muito confusos para um olhar moderno como é o nosso olhar. Bem, Thiago, a conversa está boa, a gente já está aqui estourando o tempo e a gente vai para algumas perguntas. Quando começou a sua relação com o vinho? Quando você começou a beber vinho? Ai, meu Deus. Eu não vou falar nada que possa me colocar em mal com o direito penal. Então foi depois dos 18 anos. Olha, Vocês falem como historiadoras. Historiador, isso. É melhor. Vocês falem pra mim, já prescreveu depois. Olha, eu acho que foi com os meus pais, sobretudo meu pai gosta de vinho há muito tempo, e acho que eu comecei a aprender a tomar com ele e aos poucos fui tomando. Não sou um grande entendedor de vinho, gosto de vinho, mas fui aos poucos aprendendo, acho que com os meus pais, com alguns amigos, o Michel já me deu boas dicas, e depois eu passei um tempo em Portugal, né? Aí lá você aprende por osmose, né? Lá rapidinho você aprende. E daí, dá aí uma dica para quem está assistindo a gente aí, de um vinho. Qual que é o vinho que faz você, enfim, seu coração bater mais forte? Ah, meu Deus. Ó, no calor não existe nada no mundo melhor do que um vinho verde alvarinho gelado. Isso eu no concordo. calor, assim, é impagável, né? Eu gosto muito dos vinhos portugueses. E aí eu gosto de vinho português também, tinto aí no caso, alentejano. Que é o que a gente está tomando, inclusive, aqui, né? Sim, a Tati daqui a pouco vai dar umas dicas sobre eu gosto muito gosto muito dos vinhos portugueses, né? E tomei algumas coisas de outros lugares, mas não sei identificar se é uma boa uma dica. Mas esses, não tem erro. Um alvarinho para vinho verde e vinhos alentejanos, ou do Douro também, são muito bons. Mas tem algum rótulo específico aí, Thiago? De alentejano? Ah, meu Deus, do alentejano eu não tenho. Eu sei, porque aí que tá. Quando você vai para Portugal, você tem 800 mil garrafas. Você nem grava o rótulo que você está tomando, né? E todos que você toma vão ser bons. Então, assim, olhe bons alentejanos, vê ali a safra, dá uma olhadinha quanto tempo ele tá, deixa uns 10 minutinhos tomando um ar e... Mas o pessoal que está na dúvida pode vir aqui na Gabo, que você vai encontrar excelentes dicas. E eu vou compartilhar mais uma dica que você me deu. Olha eu aí. Acabei bebendo, que é o vinho do Porto Branco. Vinho do Porto Branco extremamente gelado, olha, é sensacional. Se tiver uma oportunidade, tome. Eu não sou apreciador de vinho do Porto, Você mas jovem, qualquer um. você jovem inconsequente, você Aprenda jovem, enquanto estamos vivos. você que é jovem inconsequente, tá pensando aí no que você vai fazer no fim de semana, uma boa dica é pega um vinho do Porto Branco barato, acha-se, é só procurar direito. Metade de um copo, põe água tônica. É o Porto Tônico. Só. É o que mais se Porto toma tônico, em Portugal. gente. É inacreditavelmente Eu bom. preciso de um Porto Inacreditavelmente bom. E fica bêbado rapidinho. Melhor ainda, então. Esquenta na balada, ótimo, então. E Ti, a gente já está finalizando
finalizando, eu sei que você já respondeu como historiador, como também, enfim, formado em Direito, você já contou sobre a sua experiência com vinho, mas eu, como fã, não posso deixar de perguntar como é que surgiu essa ideia do teu podcast do Salve o Melhor Juízo, porque eu, enfim, eu sou fã e não falo isso só porque eu tô aqui na tua presença, todo mundo sabe disso. Gente, o Salve o Melhor Juízo foi algo que uma ideia bem inovadora e diferente de tudo que a gente já viu. Então, assim, conta pra gente como é que surgiu, porque o nosso programa, meu e do Michel, de conversar tranquilo, assim, sobre temas técnicos, mais regado por um bom vinho, também tem inspiração do seu programa. Então, divide com a gente aí como é que foi o começo disso. Bom, eu agradeço muito saber que eu sou uma inspiração, né? Eu falo que a gente não bebe no Salve Melhor Juízo, porque uma vez a gente tentou fazer isso, eu e o meu querido Luquezzi, não deu muito certo. Vocês jamais saberão em qual gravação bebe depois, foi isso. porque quando eu fui lá, bebi depois. Aí depois a gente sempre toma um e come um shawarma. Mas é outra coisa. Bom, a ideia veio quando eu resolvi, em 2015, me dedicar integralmente à carreira docente. Então, quando eu falei, vou ser professor 100%, abandonei a advocacia. Só vai dar aula. Só vou dar aula, não vou mais trabalhar. Não vai mais trabalhar. Eu pensei, como é que eu faço para, enfim, inovar em alguma medida na área da divulgação científica, né? Já que esse vai ser o meu principal ofício. Eu já escutava podcast há muito tempo. E eu estava fazendo doutorado na UFPR e tinha um monte de amigos à minha volta que eram muito bons, gente que tinha muito repertório, falava muito bem e não tinha onde canalizar as discussões que eu tinha na mesa do bar, tomando café, etc. Falei, se eu colocar um microfone aqui, vocês continuariam falando? Ah, continuaria. E aí foi assim que começou. Sensacional. Legal. E Thiago, só para encerrar, como que o pessoal que está em casa assistindo, como que ele faz para achar o Salve o Melhor Juízo? salvemelhorjuizo.com é o site mais imediato. Mas eu recomendo que escutem no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts ou em qualquer outro aplicativo que você vai lá, no aplicativo Store, lá baixa um agregador de podcast e aí você escuta quando está na academia, no busão, lavando louça, tomando banho, enfim, aí vocês escolhem o melhor momento. Só não vão ficar parado olhando para a tela escutando, porque isso é depressivo. Sensacional. E em todos esses momentos, então, vocês fazem isso, vocês escutam o Salve o Melhor Juízo, que já tem uma série de episódios gravados. 80 e tantos. 80 e tantos. E no período que vocês quiserem ficar parados olhando pra tela, vocês assistem eu e o Michel. Ok? Obrigada por terem nos assistido, estado conosco mais uma vez. Thiago, muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Volte. Muito obrigado. Thiago. Estarei aí. Beijo. Até mais um brinde a todos. Cheers. Tchau, tchau. Olá, aqui é a Tati, tudo bem? O vinho que participou da conversa de hoje é o Lenda de Dona Maria Tinto. Este vinho é da região do Alentejo, que é a maior região produtora de vinhos de Portugal e uma das mais importantes também. É um vinho bastante robusto e muito vigoroso em boca e apresenta aromas de amoras silvestres, uma delícia. É um vinho com história. Diz a lenda que Dom João V quis presentear as terras que esse vinho é produzido a uma cortesã, porque ele estava perdidamente apaixonado na época. E é um vinho dos anos de 1700, então é história mesmo. É um vinho que vale a pena experimentar. Tchau. Fala, galerinha do YouTube. Não, podcast. Nossa, cara, já tá gravando. Isso vai ficar ótimo. Estamos começando mais um Salve o Melhor Juízo. Muito bom. 3, 2, 1, vai. Muito bem-vindos. Não.